E o assunto por aqui no Agricultura BR agora é café. Vamos falar um pouco a respeito de mercado, expectativas em relação ao Brasil, uma produção menor de arábica, também as questões internacionais que nós temos de momento, como Colômbia, por exemplo, que não está conseguindo fazer os seus embarques de maneira correta, tem tido algumas suspensões em relação a esse mercado, mas principalmente como é que vêm as coisas aqui no Brasil e os negócios principalmente. Para falar sobre esse assunto, nós vamos recebemos nos nossos estúdios de maneira virtual o Fernando Maximiliano, analista da Estonex. Fernando, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e eu quero saber, antes da gente começar a conversar especificamente sobre os temas, qual que é o seu entendimento neste momento sobre o mercado de café aqui no Brasil em relação a negócios e também a preços. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, o mercado de café, né, a gente viu uma tendência fortemente altista nos últimos meses, nas últimas semanas. Os preços de café chegaram a romper, digo café arábica, chegaram a romper o nível dos 160 centavos de dólar em Nova York. E essa história do café, ela começa lá no segundo semestre de 2020, né? Quando a gente teve aí o clima, né, sob efeito do Laninha, que provocou aí um atraso nas chuvas e gerou problemas na florada do café aqui no Brasil. E o Brasil já estava, né, está caminhando para um ano de bienalidade negativa, o que é natural, mas essa questão do clima acentuou esse cenário. Nos primeiros meses de 2021, também observamos um clima adverso e isso tudo tem corroborado, né, para uma redução importante na produção brasileira, e isso tem impactado sim o balanço mundial, a expectativa que o mercado tem, né, para o balanço no próximo ciclo safra. Tá certo, Fernando. Fernando, e aí pensando na questão principalmente internacional de momento, você falou a respeito da valorização, nós temos hoje valorização para o arábica, né? Hoje especificamente nesta quarta-feira, pelo menos alguns minutos eu via o café recuar em Nova York. Entretanto, nós temos esses valores mais altos, os estoques da Bolsa de Nova York estão menores, há essa questão também internacional da Colômbia, né, que é o segundo maior produtor, é muito específica, muito pontual, é claro, mas como que todos esses parâmetros que eu falei, somados a essa produção menor de arábica aqui no Brasil e uma expectativa de consumo maior também, pelo menos de acordo com a maior parte dos especialistas, como é que isso impacta no preço desse café aqui no Brasil e nessas negociações, como que o produtor está negociando o café que parece que está vindo a conta-gotas? Sim, sim. Bom, no mercado nacional, né, a gente sabe que os preços eles têm uma boa correlação com o mercado internacional. Então, basicamente, a gente vê um reflexo do que acontece lá fora. E no ponto de vista do mercado internacional, você disse, realmente a gente viu uma correção, tem visto uma correção nas últimas sessões, mas do ponto de vista fundamental, existe essa perspectiva positiva. Essas correções são técnicas, né? Inclusive, neste momento, o mercado, como eu havia dito, o mercado segue com uma expectativa de um balanço negativo no próximo ciclo. A questão da Colômbia também tem impactado, porque uma série de protestos, né, provocou aí o atraso, mais de 800 mil sacas deixaram de ser exportadas à Colômbia, de acordo com os dados até mesmo da Federação Nacional dos Cafeicultores da Colômbia. Então, isso é uma coisa que tem também contribuído para impactar esse mercado, mas neste momento o mercado ele segue corrigindo um pouco mais lateral. Existem alguns fundamentos que devem ser divulgados nas próximas semanas, que irá ditar a tendência do mercado. Primeiro que o mercado espera, né, nessa semana, os dados de exportação do Secafé aqui do Brasil, é realmente uma informação muito importante. No próximo dia 15, a gente tem a divulgação dos estoques nos portos americanos, e isso nos dá esse dado, né, nos dá uma noção do que está acontecendo na questão do consumo, que a gente já tem essa perspectiva, esse sinal de que o consumo segue fortalecido em meio à reabertura das economias. E no dia 18, o USDA, o Departamento Americano de Agricultura, né, vai divulgar o relatório deles para o balanço de oferta e demanda global. E essas informações, com certeza, vão
ditar a tendência do mercado a partir daquele momento. Fernando, nós temos, quando são apresentados os números, principalmente por órgãos oficiais, Conab aqui no Brasil, o Departamento de Agricultura norte-americano, nós temos ali diferenças de metodologia, mas que mostram, apontam para algum caminho. Tomando hoje o que nós temos de realidade, eu estava até recebendo aqui, a gente está ao vivo, e o cafeicultor, o telespectador, vai mandando informação e o pessoal está falando sobre redução aqui, pediu para perguntar para você aqui sobre redução em algumas áreas de produção de café tradicionais em Minas Gerais, principalmente no Cerrado Mineiro, muita gente optando por outras culturas. Se essas situações em médio prazo não afeta a produção brasileira e principalmente essa oferta global que você comentava há pouco. Sim, com certeza. O Brasil, né, igual comentei, a produção brasileira, ela vai ser menor nesse ano, acentuada devido a essa questão do clima além da bienalidade. A gente viu aí, as estimativas apontam para uma redução de 20% na produção brasileira de café de forma geral. A queda é bem maior, né? Na verdade, a queda é grande na produção de café arábica, enquanto a produção de café conilon não tem uma queda. As estimativas apontam até para um incremento na produção de café conilon, café robusta, mas de fato a redução na produção de café arábica é acentuada. E isso, Fabiano, se reflete na perspectiva do balanço de oferta e demanda global. Olha só, o USDA recentemente divulgou o relatório dos adidos deles em 15 países produtores, e incluiu o Brasil, a Colômbia, o Vietnã. E se a gente pegar, ainda tem dados para serem divulgados, então esse é um balanço parcial, mas se a gente pegar os dados que foram divulgados até o momento, existe uma perspectiva de redução na produção mundial de mais de 11 milhões de sacas, aproximadamente 7% na produção mundial. Isso é um dado parcial, mas de forma geral, a grande redução vem da produção brasileira. Inclusive, até mesmo o relatório do USDA aponta para um incremento na produção, por exemplo, do Vietnã, de mais de 6%. Então, aí dá para a gente notar como que essa redução na produção brasileira está, assim, impactando toda essa perspectiva para o balanço de oferta e demanda global.